A Prof tá aqui hoje para contar para vocês mais uma história muito legal. Uma história chamada A História da Pérola. Sabe o que é uma pérola? Hein? O que vocês acham que é uma pérola? Ó. Antigamente, as mulheres, hoje também em dia tem algumas que ainda gostam de usar, que tem um ar mais vintage, usavam, né, colares de pérolas, né, como tipo esse aqui, esse da Prof, só que porém esse da Prof aqui não é de verdade, tá? Esse colar aqui de pérolas são essas bolinhas que vocês estão vendo, ó. Ele é de plástico, não é de verdade, tá? Porque uma pérola de verdade, uma pérola mesmo, ela é muito, mas muito cara. E a Prof não tem dinheiro. Então, se tivesse um colar desses aqui, que fossem todas pérolas de verdade, a Prof era muito rica, né? Mas são coisas muito preciosas. E ó, agora, nossa tecnologia hoje, esse aqui é muito igualzinho a um colar de pérolas de verdade. Porém, é um colar de pérolas de mentira. E hoje nós vamos aprender sobre uma única... Opa, esse aqui tem duas. Uma única pérola. A história da pérola. Mas antes de nós aprendermos a nossa história da pérola, eu quero conversar com vocês sobre o nosso texto do dia. O nosso texto do dia, a gente vai encontrar ele lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que diz lá mesmo? Vamos de novo? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Posso botar em primeiro lugar, então, a minha mãe? Na minha vida? Não, né? Primeiro lugar é quem? Deus. Segundo a Bíblia nos fala, que nós devemos colocar em primeiro lugar é Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos colocar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Então aqui tem um pódio. Sabe o que é um pódio? Um pódio é quando tem uma corrida, um esporte, tem vencedores, né? É aquele que chega numa corrida em primeiro lugar, ele fica no lugar mais alto, né? No primeiro lugar, depois tem o segundo e o terceiro lugar, né? Mas na nossa vida, quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. E como é que tá a nossa Bíblia? A nossa Bíblia, quando a gente abrir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, já está escrito dessa forma assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, na Bíblia fala que nós devemos primeiro procurar o reino de Deus, primeiro, e o resto tudo Deus tomará conta, porque em primeiro lugar nós devemos procurar quem? O reino de Deus. Então, na nossa vida, em primeiro lugar deve estar Deus. Vamos repetir mais uma vez, como está na nossa revista? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Amém? Memorizou? Tá. Mas agora vamos entender melhor o que significa esse primeiro lugar? Pois então, a Prof trouxe aqui um quadro, ó, que tem, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. Estão enxergando aí bem? Estão conseguindo ver? Pois então, temos este quadro aqui, tá? E eu trouxe também umas palavras, algumas coisas que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Que a gente tem que definir em qual posição que nós vamos colocar ele na nossa vida. Essas coisas, que posição que elas vão tomar? Vamos pegar um exemplo
Vamos pegar aqui o tablet. O tablet, que posição que eu tenho que colocar na minha vida? Em primeiro lugar, eu tenho que levar o tablet para a igreja porque daí eu me enterto. Será? Segundo lugar, não, mas o tablet é mais importante que a minha família, né? Deus o livre, se eu quebrar um tablet, eu vou ficar sem assistir meus videozinhos? Ou em terceiro lugar, em quarto, quinto, sexto, sétimo? Que lugar que tem que estar? Tem que estar no último lugar, né? Não deve tomar o meu primeiro lugar. Porque quem que tem que estar em primeiro lugar na minha vida é? Mas é que assim, prof, eu tenho que ir pro colégio, né? Eu tenho que ver meus amigos. Então, às vezes, não sobra tempo pra mim estar orando. Não sobra tempo pra mim estar buscando a Deus. Isso tá certo? Não, né? Primeiro lugar, nós temos que buscar é quem? O reino de... o reino da Juliana? Não, né? O reino da mãe? Não. O reino de Deus. Em primeiro lugar, na nossa vida, nós temos que buscar o reino de Deus. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Prof, mas é que é o seguinte, ó. Deixa eu explicar pra ti uma coisa. Que eu tenho alguns amigos, assim, que são muito importantes pra mim. Eu não abro mão deles. Então, eu acho que esses meus amigos têm que estar em primeiro lugar, né? Tem que ser... Tá, Deus, ok, tudo bem, tem Deus em primeiro lugar. Mas depois vem meus amigos, né? Eles também estão em primeiro lugar. Será que tá certo? Será que pousar na casa do amigo, ficar na casa do amigo, tem que estar em primeiro lugar antes do que Deus? Não, né? Amigos, lá em segundo lugar, né? Primeiro lugar nós temos que ter é Deus. E tem uma coisa aqui que às vezes parece que vocês colocam em primeiro lugar. Uma coisa chamada videogame. Prof, eu não fui na escola dominical hoje porque eu ganhei um videogame muito legal. E tem cheio de joguinhos e eu tô louca pra jogar. Tá certo? Prof, eu não quis assistir os vídeos da escola dominical porque tinha jogos muito interessantes, mais interessantes pra estar jogando. Será que é isso? Ou, se eu digo isso, que pra mim é mais interessante eu estar jogando o joguinho que eu ganhei do videogame do que assistir um videozinho da escola dominical, eu tô botando ele onde? Aqui ou aqui? Tô botando aqui, né? E tá certo eu botar aqui? Né? Jogos, videogames, essas coisas assim, tem que estar lá onde? Lá em terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Não devem tirar o nosso lugar, não devem tirar a nossa atenção de Deus. Essas coisas não agradam a Deus. Primeiro lugar, nós temos que buscar quem? O reino de Deus. Tá, prof. Mas eu tenho minha família. Eu tenho a minha avó, meu avô, eles não vão na igreja. Mas eu amo muito eles. Então, né, é minha família, prof. Tem que botar também em primeiro lugar. Será? A Bíblia nos fala que em primeiro lugar é o reino de Deus. Então, a família, apesar de ser muito, muito, muito importante, ela não pode vir antes de Deus. Mesmo se nosso papai e nossa mãe não estiver na igreja, se o nosso vovô, nossa vovó não for na igreja, mesmo assim, nós temos que continuar servindo Deus e ter Deus no nosso primeiro lugar. E Jesus? Em que lugar que eu coloco ele na minha vida? Em primeiro, segundo, terceiro? Jesus faz parte do quê? Do reino de Deus. Então, se Jesus faz parte do reino de Deus, ele tem que estar onde? No primeiro lugar. Que mais que faz parte do reino de Deus e que tem que estar em primeiro lugar? O Espírito Santo. Ele também tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, porque é ele
que vai nos dirigir, para dizer que videogame, tablet, essas coisas não ficam em primeiro lugar. Se nós tivermos o Espírito Santo em nosso coração, ele vai nos dirigir para que nós colocamos sempre Deus no primeiro lugar. Só que a gente tem que, ouvir a voz do Espírito Santo. Temos que estar atentos. Ai, prof, mas é que assim, eu quero uma bike nova. Um brinquedo super legal, eu tenho que montar. Aí, eu não tenho tempo de estar assistindo culto, de estar orando, de estar cantando. Por causa dos meus brinquedos, né? Daqui a pouco eu cresço, eu largo eles, eu não tenho mais brinquedo. Será que é assim? Não, né? O brinquedo também vai lá para o terceiro lugar. Eles não são mais importantes que os nossos amigos e a nossa família, e eles não são mais importantes que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo. Amém? E a nossa escola, que agora a gente não tá indo na escola, né? Mas ela é importante na nossa vida, não é? Nós temos que aprender. Mas o quanto que nós temos que aprender? A escola tem que ficar lá em segundo lugar, junto com a família, com os nossos amigos, né? Mas não menosprezando, ela não está na frente de Deus e nem do reino de Deus. E o celular? Quem é aqui que leva de vez em quando o celular para a igreja? Para ficar assistindo videozinho no horário que dá para assistir? Quem é aqui que prefere ficar no celular do que ficar orando? Ai. O celular não pode estar nesse lugar e nem nesse. O celular ele tem que estar lá no último. Ele não pode ser o nosso dono. Ele não pode ser a nossa prioridade. Prof, mas é que assim, hoje de noite, no horário de ir pro culto, o pai e a mãe vão pro culto, e eu não vou, sabe? Porque eu vou ficar em casa, porque vai passar um filme trilegal, prof. Eu tenho que assistir na televisão. Não, porque aquele desenho assim é o máximo, prof. Tu não sabe. Será que televisão tem que ficar na frente de Deus? Televisão tem que ficar na frente da nossa família? Brigar com o pai, com a mãe, por causa do controle da televisão, porque vocês querem assistir alguma coisa? Acho que não, né? Então, vai lá pro terceiro lugar também. Nada de atrapalhar a nossa vida. E agora tem uma coisa que é muito importante, que faz parte do reino de Deus. É essa palavrinha aqui, Perdão. Perdão faz parte do reino de Deus. Porque se nós tivermos Deus, Jesus em nosso coração e o Espírito Santo, a gente tem que perdoar. Então, na nossa vida, em primeiro lugar, tem que estar essas coisas. Segundo, essas e em terceiro, o restante. Por quê? Porque para Deus nós temos que sempre reservar o melhor lugar do nosso coração, que é o primeiro. Portanto, né? Como é que diz o nosso textório? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Amém? Pois então, esse foi o nosso texto áureo de hoje. Espero que vocês não esqueçam de pôr em primeiro lugar Deus na vida de vocês. Certo? Tá, prof, e a tal da pérola? O que nós vamos aprender com a tal da pérola? A história da pérola. Que pérola é esta, prof? Tão curioso? E você sabe de onde é que vem a pérola? Hein? A prof que trouxe umas coisinhas, Se vocês enxergam. Sabem o que é isso? O que será que é isso que a prof tem na mão? A prof é apaixonada por isso. Cada vez que vai pra praia, a prof volta cheia dessas coisinhas. O que será que é isso? A prof ama, tem paixão por isso. São as conchas, né? Também conhecidas como ostras. As outras ostras, elas têm um formato um pouquinho diferente. Elas são mais assim, do que assim. Assim são os caramujos, né? As ostras, elas são mais espalhadas, Tem uma outra. Então, são as conchinhas, A prof tem várias. Adora conchas. A
prof tem muita concha. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui eu queria pra mostrar pra vocês, ó. As conchas, né? Dentro das ostras se formam as pérolas. Mas não quer dizer que todas as conchas tenham uma pérola. Podia ser, né? Mas não é. Ó, elas são fechadinhas assim, ó. Estão vendo? Ó. Aqui tá a conchinha e ela fica fechadinha assim lá no fundo do mar. Só que de repente, o que que acontece? Muitas vezes elas ficam com os buraquinhos, ó. Elas abrem e nesse buraquinho entra uma sujeirinha, uma areia, uma pedrinha, alguma coisa que vai machucar, porque dentro da concha existe uma ostra, um animalzinho que vive lá dentro. E esse animal, se entra alguma coisa ali, machuca ele. Ele sente muita dor quando entra alguma sujeira, alguma outra coisa que entre para incomodar. Então, essa concha, essa ostra, ela solta um líquidozinho para se proteger desse animal. E com esse líquidozinho que ela vai soltando, vai envolvendo aquela areiazinha, aquele negócio que entrou e que machucou ela. E vai envolvendo, até que vire uma pérola. Tá vendo aqui na mão da prof? Uma pequena pérola. Às vezes pode ser pequena, dependendo do tamanho da concha, pode ser grande. Mas para nascer essa pérola, para essa pérola ser criada, a ostra, a concha, ela tem que sofrer muito. Ela se machuca, ela sente dor. E aí, para poder nascer uma pérola. Mas não são todas as conchas ou todas as ostras que tem uma pérola dentro. É muito raro e muito difícil encontrar. E digamos ainda, né, que quanto maior, mais difícil é. Então, às vezes tem umas pérolas que são bem pequenininhas, ó. Estão vendo? Outras que são um pouco maiores, ó. Tem essa aqui, ó. Ó, essas duas aqui na mão da prof. Tem de diversos tamanhos, tanto grandes quanto pequenas. E elas vêm das conchas, das ostras, tá? Então, lá do mar. E tem algumas pessoas que procuram isso. Então, eles vão lá no fundo do mar, pegam essas conchas, essas ostras, abrem para ver se acham as benditas das pérolas. Mas é muito difícil de encontrar. Jesus, contando as suas histórias e ensinando sobre o reino do céu para os seus discípulos, usou uma pérola como exemplo. Jesus disse que um certo comerciante tinha ele era comerciante, ele comercializava coisas, e o sonho dele era encontrar uma linda pérola. Ele estava em busca de uma pérola grande, uma pérola rara, preciosa, que ele queria muito, até que ele soube que alguém tinha achado uma pérola dessas. Porém, como a prof já disse no início da aula, uma pérola é muito caro. Mas era o sonho deste comerciante ter uma pérola. Ele queria muito essa pérola. Então, o que ele fez? Ele foi lá nas suas coisas e vendeu tudo o que ele tinha. Ele vendeu os seus animais, todos os seus animais. Ele vendeu a sua casa. Então, ele vendeu a sua casa, ele já não tinha mais casa. Ele vendeu os seus animais. Ele vendeu as suas joias, o que ele tinha de mais precioso. Ele vendeu tudo para conseguir o dinheiro
para comprar a pérola. Ele vendeu tudo que ele tinha para ter o dinheiro para conseguir comprar a pérola que ele tanto desejava. E ele chegou então para o comerciante que estava vendendo aquela pérola e deu todo o dinheiro que ele tinha para ficar com a pérola. Jesus, então, com essa história, quis comparar o reino dos céus com uma pérola preciosa, aonde muita gente, né, vende tudo o que tem para ter essa pérola, esse desejo, faz tudo, muitas coisas para conseguir conquistar aquilo que o seu coração deseja. Assim é o reino dos céus. Nós devemos nos preocupar, assim como esse comerciante se preocupou. As coisas que nós temos aqui na terra não compram o reino de Deus. Não vai ser a nossa casa, não vai ser o nosso carro, não vai ser o nosso dinheiro, não vai ser a nossa profissão que vai comprar um pedaço no reino dos céus. Não vai ser pelo que nós temos que nós iremos herdar o reino dos céus. O reino dos céus é a salvação, e a salvação é somente através de Jesus Cristo. Somente Cristo pode nos salvar, somente Ele pode nos dar a salvação. Quando nós conhecemos a Cristo, nós não precisamos mais nos preocupar com essas coisas daqui. Nós não precisamos mais correr atrás de casas, nós não precisamos mais correr atrás de bens materiais, animais, de ter terras, de ter muitas coisas, de ter carro, de ter essas coisas todas. Nós não precisamos mais correr atrás disso, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que estar o reino de Deus. Em primeiro lugar nós temos que buscar a nossa salvação, e essas coisas daqui da terra não vão comprar a salvação. Esse comerciante gastou tudo o que ele tinha em busca da pérola que ele tanto queria. Quem sabe ele perdeu tanto tempo atrás de uma coisa que vai ficar aqui na terra, que não vai dar nada para ele. Mas nós não devemos fazer como este comerciante. Não devemos correr atrás de coisas daqui da terra. Nós temos que buscar primeiro as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto. Isso sim nós devemos buscar. A vontade e o querer de Deus. Nós devemos buscar primeiro lugar. É Deus. Nós temos que deixar tempos para nós orarmos, para nós lermos a palavra dele, para nós buscarmos ele cada dia mais em nossas vidas. E todas as outras coisas nós serão acrescentadas. A Bíblia nos fala também em Mateus 6 que os lírios dos campos não se preocupam com as suas vestes, e eles não se viu vestes mais lindas do que as dos lírios. É uma flor muito linda, nem Salomão vestiu uma roupagem tão linda quanto um lírio. Assim também são os pássaros que não plantam e não colhem, né? Mas eles não se preocupam com o amanhã deles. Deus proveu o amanhã, o alimento para eles. Então, nessas coisas, Deus tem cuidado para nós. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação, em levar o amor de Deus para todas as pessoas, para que todos possam receber Jesus em seu coração, para que eles possam ter certeza que um dia eles vão morar no céu com Jesus, junto com nós, porque nós temos que ter certeza que nós iremos morar com Jesus lá no céu. Temos que ter certeza da nossa salvação e que não existe nada que se compare à nossa salvação. Jesus é maior, é a melhor, é a maior coisa que nós podemos ter na nossa vida. É a coisa mais rara que nós podemos ter. Nós temos que ter Jesus e permanecer. Por isso que eu coloquei essa camiseta hoje. Eu permaneço em Jesus. Nós temos que permanecer em Jesus. Não é só vestir Jesus, mas temos que ter Ele dentro do nosso coração. Ele é o principal da nossa vida. Temos que ter Ele como centro do nosso andar, do nosso caminhar. E temos certeza que todas as outras coisas nós serão acrescentadas, que Ele estará conosco, que Ele nos cuida, que Ele nos guarda, que Ele nos livra.
e que Ele vai nos proteger de todo o mal se nós continuarmos fazendo a vontade dEle e andar conforme o querer dEle. Amém? Então, nós vamos primeiro buscar quem? As coisas deste mundo ou as coisas de Deus? Vamos buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo aquilo que Ele vai fazer ou que Ele tem feito ainda por nós. Vamos agradecer a Ele, vamos orar e pedir para que nós nunca colocamos nada na frente dEle. Nós nunca venhamos colocar nada na frente de Deus. Que nós venhamos ter Deus sempre em nossas vidas, como o primeiro e o único e suficiente Salvador. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos falar com Jesus agora. Vamos orar, vamos pedir para que Jesus esteja sempre conosco. E se por um acaso você não aceitou Jesus ainda, se você não tem Jesus no seu coração, ore agora com nós. Peça para Jesus vir morar no seu coração, para Ele fazer morada na sua vida e para que Ele seja sempre o primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhinhos então. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o primeiro da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está, Senhor, em nossos corações, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, para que possamos ter acesso ao reino dos céus. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito por nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que Tu vais fazer ainda. Abençoa, Senhor Jesus, nosso continuar, Senhor Jesus. Abençoa nossa semana, abençoa os nossos familiares. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te bendizemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Encerro aqui essa nossa lição. Lembrando que em primeiro lugar é as coisas de Deus, né? Em primeiro lugar no nosso coração tem que estar Deus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Fiquem com Deus, meus amados. Até a próxima aula.